Bom, galera, bem-vindo à nossa primeira live aqui no nosso canal. Lembrando que eu já falo bastante tempo sobre audiovisual e também sobre inteligência artificial, mas agora, de fato, a gente vai começar numa jornada aqui de diversas lives, todos os dias, ao meio-dia, falando sobre inteligência artificial e também audiovisual de uma maneira estratégica. Então, se você gosta de inteligência artificial e quer aprender a parar de perder tempo com ferramentas aleatórias, processos aleatórios, esse é a live certa e o horário certo para você aprender sobre isso. Beleza? Bom, nos últimos tempos eu venho falando um pouquinho sobre como que o mercado audiovisual está mudando e também questão de processos com o uso de inteligência artificial. Porque eu vejo muita gente, inclusive no meu último vídeo eu falei um pouquinho sobre isso, muita gente fala sobre inteligência artificial de maneira aleatória, né? E o que eu digo com aleatória? Toda hora é uma ferramenta nova, toda hora é um processo novo, mas ninguém aplica nada, né? Então, a primeira pergunta aqui que eu faço para você, e você pode deixar nos comentários e também pode interagir aqui na live, é a questão: quantas ferramentas você treinou e quantas ferramentas de fato você aplicou, né? Então, essa talvez seja a primeira pergunta que você deva fazer para si mesmo. Se você já testou um monte de ferramenta e não está contente com nenhuma, ou acha que inteligência artificial é esse monte de ferramenta que a galera fala e nunca dá certo, sem processo, é o primeiro questionamento que você tem que ter, se você está acompanhando as pessoas certas e se realmente a pessoa está te passando uma ferramenta porque ele está ganhando com isso, ou se de fato ela está te ensinando um processo. Então, tudo isso é uma questão que você deve repensar assim no seu processo. Beleza? Bom, vou compartilhar minha tela aqui para falar um pouquinho com vocês, que é uma questão aqui, né, do processo de inteligência artificial. Eu venho falando aqui que inteligência artificial sem processo é a mesma coisa que você não ter nenhum tipo de processo ou ficar rasgando dinheiro. Porque a inteligência artificial, ela está evoluindo muito rápido, porém, se você não tem um processo, o custo com ela é muito caro, né? Então, por exemplo, eu uso o ChatGPT, $20. Eu uso o Midjourney, $20. Eu crio imagens no VO3. Um monte de gente criando um monte de imagem lá, mas não sabe que por trás, cada videozinho criado é R$30. Então, você tem isso para investir? Então, esse é o primeiro questionamento que você deve fazer também, né? Será que tudo aquilo que eu estou fazendo um dia vai fazer com que eu tenha um processo, ou eu só estou assinando ferramenta e dando dinheiro para as plataformas? Porque é isso que de fato está acontecendo, né? Muita gente fala um monte de ferramentas, mas não se aplica nada. Então, aqui está o processo. Então, se você quer receber esse processo, eu vou deixar aqui na descrição também. Mas se você também quiser, é só comentar o novo audiovisual que eu te mando o link para você ter acesso a esse processo customizado. Mas o intuito desse vídeo e dessa aula aqui é basicamente a gente instruir a como que a gente passa um processo teórico para, de fato, uma criação de um projeto, certo? Para isso, a gente vai utilizar a nossa ferramenta, né? Essa ferramenta é uma ferramenta interna e totalmente, né, interna nossa aqui. É uma ferramenta que ainda a gente não abriu para o mercado, mas a gente não tem intenção nenhuma de cobrar sobre o uso dela. Mais para frente eu falo como que ela vai funcionar, né? Principalmente as pessoas que estão na minha comunidade. Então, se você quer ter também acesso à comunidade, é só digitar aqui nos comentários o novo audiovisual. E também, né, também tem no link na descrição, você tem acesso a entender como vai funcionar nossa comunidade. Mas essa aqui é uma ferramenta que você pode ter certeza que ela vai facilitar muito o seu processo. Beleza? Bom, qual que é o intuito dessa ferramenta? É transformar todo esse processo aqui teórico em ferramenta, né? Então, a gente sair de uma execução aqui teórica para uma entrega de verdade de um projeto. Para isso, nessa aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue criar um vídeo 100% customizável, principalmente sanando as maiores dores do mercado, né? Que é dificuldade com criação de prompt, dificuldade com consistência de personagem e trabalhar em um projeto real aqui dentro, né? Então, a gente vai trabalhar num projeto fictício e eu vou mostrar para vocês como que a gente desenvolve isso. Beleza? Bom,
Dentro da nossa ferramenta aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que entender do nosso processo é quando entra um projeto, a gente tem que coletar o briefing. O que é o briefing? O briefing é todas as informações que a gente quer coletar do cliente. Então, qual que é o nome do cliente, qual que é o tempo do vídeo, qual que é o formato do vídeo, qual que é a referência que o cliente está passando. Então, aqui é a coleta das informações, resumindo, né? Para isso, esse processinho aqui que está aqui que eu estou mostrando para vocês, ele foi ferramentado, né? Então, dentro da nossa ferramenta aqui, quando a gente cria um projeto, a gente pode simplesmente aqui, ó, criar projeto. Toda aquela customização de briefing você pode perguntar para o cliente, mas dentro da nossa ferramenta a gente já sabe aqui todas as informações. Então, vou criar aqui, ó, nome do projeto. Vamos fingir que a gente vai fazer um projeto aqui de uma mecânica, certo? Então, qual que é o nome do projeto? Então, posso colocar aqui, ó, carro demo, né? Então, basicamente vai ser um vídeo sobre carros aqui e mecânica, concessionária, tudo mais. Qual que é o formato do vídeo? Se você já criou um vídeo ou uma imagem, você sabe que geralmente você tem que criar e atrelar um formato. Então, você quer essa imagem quadrada? Você quer essa imagem retrato, que é basicamente aquela imagem lá do Reels do Instagram? Então, tudo isso você tem que saber, né? Então, aqui eu vou colocar o paisagem, que eu quero um vídeo deitado, igual que a gente está fazendo aqui na nossa live. Então, depois você vai entender como que vai funcionar. Mas, basicamente, aqui, a gente já está coletando e isso vai influenciar tudo ali na hora que a gente for criar as nossas imagens, certo? Beleza? Criamos a questão aqui do formato paisagem. Qual que é o tempo desse projeto fictício? Eu vou colocar aqui, ó, 1 minuto, mas vocês podem colocar qualquer coisa, tá? E a descrição do projeto. O que esse projeto é? Então, vamos supor que o cliente entrou em contato comigo que ele quer um vídeo animado sobre uma mecânica. Então, o cliente quer um vídeo sobre uma loja de carro, certo? Então, basicamente aqui uma loja de carro. Eu não vou falar de aqui vender carro, nada, né? Mas é só para vocês entenderem. Então, da descrição do projeto é basicamente aquilo que o projeto vai se descorrer, né? O que é aquilo que o projeto vai ter ali de criação, beleza? Estilo. Aqui é muito importante, né? Dentro do nosso processo, vou mostrar aqui para vocês, né? Dentro do nosso processo, a gente tem aqui, né? Estilos. O que acontece? Para ter um processo, você precisa treinar uma ferramenta. A nossa ferramenta é treinada para aqueles estilos que a gente já pré-treinou, né? Ou seja, não adianta a gente querer criar uma coisa super nova que não foi treinada. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é não gastar, né? Então, você que mexe com inteligência artificial, você sabe, né? Você criou uma imagem, um vídeo, não quer nem saber, vai gastar aqueles créditos mesmo que esse vídeo esteja errado. Então, aqui a gente determinou que os estilos fossem só os estilos pré-treinados pela gente. Então, a gente tem fotografia, arte 3D e arte 2D. No meu caso, eu vou selecionar aqui, ó, a arte 3D. Dentro da arte 3D, a gente tem os estilos específicos que a gente pré-treinou também. A gente quer um 3D realista ou um 3D cute, né? Eu vou selecionar porque nesse tutorial aqui é um 3D cute, certo? E aí, terminei esse processo aqui, eu basicamente crio o meu projeto. Com esse projeto criado, eu vou abrir aqui para as perguntas, né? Vocês podem comentar alguma coisa que vocês tenham de dúvida, que eu vou respondendo. Mas, basicamente, com esse processo aqui treinado, a gente já criou a primeira etapa do nosso processo aqui, que é a coleta do briefing. E aí, a gente já presetou algumas coisas aqui de estilo, mas ainda a gente não mexeu nesse processo. Beleza? Então, basicamente isso, a gente já tem a nossa primeira etapa do nosso projeto. E isso daqui é só um teste que vocês vão ver ali na hora da parte da criação. Exatamente. A gente tem que pensar
em toda a estrutura aqui, né? Então, por exemplo, não adianta eu ficar criando a minha imagem, né, como as pessoas criam lá, né? Que basicamente aqui a gente já sai criando a imagem ou já sai criando o vídeo. Com certeza, se você fizer isso, vai estar errado. Então, basicamente essa nossa ferramenta aqui, ela faz com que aquele processo seja passo a passo para que os erros sejam eliminados, né, ou o máximo de erro. Mas basicamente é isso, é pensar na estrutura como que a gente pode economizar o tempo e o dinheiro com o uso das ferramentas. Senão, a gente vai estar rasgando dinheiro, a gente vai estar assinando, vai estar gastando todo o crédito da ferramenta e não vai estar usufruindo, tá? Então é basicamente isso mesmo. Bom, legal, né? Então, aqui a gente criou a nossa primeira etapa. Como que funciona? Tudo isso daqui ainda está na teoria, né? Mas agora a gente vai começar a prática no sentido prática de criação, né? Aqui a gente ainda só está com as informações preliminares. Então, a gente basicamente aqui pode vir, por exemplo, em versões. Ele já cria uma primeira versão, né? Então, isso é basicamente assim, sempre que o cliente retornar, ele já cria uma nova versão ali, certo? Então, dentro dessa versão 1, que é a primeira versão que eu estou trabalhando, eu vou clicar nela. E aí, aqui, de fato, começa o nosso processo criativo, tá? Então, começa um processo criativo onde a gente tem, inicialmente, dentro da nossa ferramenta, 4 etapas. E tudo isso é passo a passo, tá? Eu não posso vir para cá sem pré-estabelecer o passo anterior. Então, qual que é o primeiro passo dentro do meu projeto aqui? Dentro do meu projeto, o primeiro passo é a criação de um roteiro. Então, se vocês forem lá para a teoria, aqui, ó, a gente criou o briefing e a gente tem que a criação do roteiro. A gente organizou a tarefa de uma maneira automatizada ali, né? A minha tarefa está automatizada na ferramenta. E agora a gente tem que criação do roteiro. Na criação do roteiro, é muito importante, tá? Vocês podem usar o ChatGPT, vocês podem usar... Mais para frente eu vou mostrar o nosso processo, como que a gente cria roteiros aqui de uma maneira automatizada com inteligência artificial, mas o intuito aqui é mostrar para vocês o processo e nas próximas aulas, conforme vocês forem tendo dúvida, a gente vai trabalhando melhor aqui, tá? Mas basicamente aqui na criação do roteiro, a gente cria uma nova cena, tá? Então, eu vou criar uma nova cena para vocês verem como que funciona, tá? Então, criar uma nova cena. Como que funciona? O que é essa cena? Né? Então, essa cena 1, eu tenho que dar uma descrição para ela. Eu vou criar manualmente aqui, mas vocês poderiam criar de uma maneira automática, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, Manuel é um mecânico de carros. Né? Então, ele é um mecânico de carros. E aí, essa cena, né? Então, essa cena, Manuel é um mecânico de carros e ele está organizando sua caixa de ferramentas. Né? É só um exemplo para mostrar para vocês, tá? Então, criei a primeira cena. O que acontece? A cena ela é uma descrição genérica, né? Então, Manuel é um mecânico de carros, ele está organizando sua caixa de ferramentas. Né? Então, coloquei de uma maneira bem aleatória aqui. Este maisinho, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma coisa que a gente denomina de shot. O que são shots? Dentro de cada cena de um vídeo, muitas vezes a gente tem planos de câmeras, descrições, né? Então, por exemplo, na minha live aqui. Na minha live eu tenho essa tela onde eu mostro eu por inteiro, eu tenho a tela de introdução, eu tenho essa tela que eu quebro aqui, ela em blocos, né? Não, eu quero que agora divida em 2, eu quero ficar assim agora. Não, eu quero ficar dessa forma. Então, tudo isso daqui são basicamente shots. Né? Então, o que é o shot? Dentro da minha cena, eu tenho todas as quebras da minha cena ali dentro. Né? Então, vamos pensar aqui como shot 1. Né? Então, Manuel é um mecânico de carros, ele está organizando a sua ferramenta. Então, dentro do shot 1, o que o Manuel está fazendo? Vou colocar aqui, ó. Manuel é um mecânico de carros e ele está caminhando
para frente. Certo? Então, Manuel é um mecânico de carros, ele está caminhando para frente aqui. Deixa eu só ajustar. Manuel é um mecânico de carros, ele está caminhando para frente. Porque essa é a descrição da minha cena, certo? Essa é a descrição da minha cena. Essa cena vai ter uma locução? Eu posso colocar, né? Manuel chegou para mais um dia animado em seu trabalho, né? Então vamos pensar assim, ó, Manuel chegou chegou para mais um dia animado em seu trabalho. Tô brincando aqui com uma locução fictícia, né? Legal. Então o que ele faz aqui, ó? Ele criou a cena 1, que é o Manuel, que é um mecânico de carros, aquela coisa bem genérica ali dentro. E aqui eu já estou brincando com o shot, né? Então, dentro do shot 1, quando a locução estiver falando assim, ó, Manuel chegou para mais um dia animado em seu trabalho, eu basicamente já tenho essa cena, certo? Legal. Vamos criar mais um shot aqui, né? Então, vamos criar que o shot, ele tem a mesma locução, né? Então, ele vai ter essa mesma locução. E aqui na descrição, eu vou colocar uma coisa específica, né? Close no rosto do Manuel animado, certo? Então, ele está animado aqui dentro do projeto. Então, aqui ele está caminhando e aqui é um close nessa cena, beleza? Eu já vou voltar para essa parte, mas basicamente aqui a gente já criou a nossa parte do roteiro. Eu poderia criar mais uma cena aqui, né? Então, por exemplo, né, vamos colocar aqui, ó, que a cena 2, por exemplo, agora eu já estou numa cena de baixo. A cena 2 é basicamente uma cena onde o Manuel está consertando um carro por baixo, né? Então, Manuel fazendo a manutenção debaixo de um carro. Certo? Então, tenho basicamente aqui a minha parte, e aí aqui a gente tem a nossa descrição, que aí depois eu posso explicar isso de novo para vocês aqui dentro, tá? Então, dentro dessa criação do roteiro, vocês tiveram alguma dúvida? Né? Deu para entender um pouco como que funciona, qual que é a diferença de cena, de shot, né? Como que a gente constrói uma cena e como que a gente constrói um shot? Tem alguma dúvida? Vão mandando aí. Basicamente o shot, isso foi uma boa você ter perguntado. O shot, ele faz parte da cena. Então a cena, pensa como uma cena assim, aquela cena de filme, né? A cena é pensar no Jurassic Park, tá? Então a cena são os atores dentro de uma cabine, né? Então os atores estão correndo de um dinossauro dentro de uma cabine. Legal. O que pode acontecer dentro dessa cena? Né? Então, aí o diretor, o que o diretor faz? O diretor fala assim, eu quero a cena só do local, eu quero a cena só do ator com medo, eu quero a cena do dinossauro correndo. Tudo isso são shots dentro daquela mesma cena. Então, a cena, a gente tem que pensar a cena como um macro, uma coisa grande dentro de uma construção de um vídeo, e os shots são os detalhes daquela cena, né? Então, basicamente é isso, tá? Então, a cena é o macro, né? O que vai ter naquela cena, e o shot é aqueles pequenos detalhes, né? Eu quero foco no dinossauro, eu quero foco no ator, eu quero foco no ambiente. Tudo isso daqui é shot, beleza? Então, é isso mesmo, é basicamente essa a diferença. Cena é uma coisa mais macro, shot é uma coisa mais detalhada ali dentro de cada coisa. Beleza? Eu já volto para a cena 2 aqui, que a gente vai detalhar ela também. Mas aí agora, vamos supor que a gente tem o nosso roteiro pronto, né? Então, dentro da nossa estrutura aqui, ó, a gente tem o nosso roteiro pronto, a gente vai aprovar esse roteiro com o cliente, e aí agora a gente vai começar com os estilos, né? Então, lá no nosso projeto, a gente determinou que o nosso projeto é 3D Qt,
né? Mas até agora a gente só fez texto aqui, né? Então, dentro do nosso projeto, a gente vai para a próxima etapa, que a gente determinou ela e denominou ela como Model View, que é basicamente o modelo daquela cena, tá? Vocês vão entender isso mais a fundo. Mas o objetivo aqui, ó, qual que é a cena modelo dessa cena aqui, dessa cena 1, né? Então, ó, Manuel é um mecânico de carros e ele está organizando sua caixa de ferramentas. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, uma cena, né? Que é a cena modelo aqui, que é a cena do Manuel dentro de uma mecânica. Eu posso colocar o Manuel dentro de com detalhes de caixa de ferramenta. Então, basicamente aqui eu tenho que criar uma cena modelo. Eu já pré-criei essa cena, tá? Mas vocês podem criar em qualquer ferramenta, né? Vocês podem criar em outras ferramentas, dá para fazer isso, né? Mas o próximo passo já fica mais difícil nas ferramentas externas, tá? Porque toda essa nossa estrutura aqui foi treinada, tá? Então, a cena modelo, que é o Model View, é uma cena base. Ela não necessariamente ela é uma cena do nosso vídeo, ela é uma cena base aqui, tá? Eu já pré-criei essa cena e eu vou basicamente importar ela aqui, eu vou arrastar só para vocês entenderem, né? Então, estou importando aqui minha cena modelo, eu vou abrir ela para vocês verem aqui, né? Ó, essa é a cena modelo, então é o Manuel, é um mecânico, tá? E ele está numa loja de carros aqui, né? Não tem nada de detalhe, não tem nenhuma informação. Como eu já criei essa imagem, eu vou definir ela aqui, tá? Mas se você tivesse que ficar criando, essa não é a cena, você tem que ficar testando até você definir. É muito importante que você tenha uma cena importada aqui, uma cena que você aprove, para que a gente passe para a próxima etapa, certo? Vou definir. Deu para entender um pouquinho sobre o Model View? Vocês têm alguma dúvida? Né? Porque essa parte aqui já começa na criação visual. Legal. A cena modelo é isso mesmo, tá? A cena modelo é uma cena base, que a gente tem uma estrutura, e ela tem. O único ponto aqui que eu tenho que falar para vocês é o seguinte. A cena modelo, ela é muito importante que a gente tenha o personagem por inteiro, ó, dá para observar que o personagem está por inteiro aqui, né? Tem os detalhes aqui do ambiente e tudo mais, mas basicamente aqui, ó, toda a estrutura dele tá frontal, né? Por quê? Porque isso vai determinar na criação de cada arte individual ali, esse processo, tá? Então, é muito importante dentro da nossa ferramenta aqui, a gente treinou ela para que ela fique estruturada dessa forma, para que ela facilite o processo anterior. Desculpa, para que ela facilite o processo posterior, né? Que é a parte da arte aqui, tá? Então, dentro do nosso processo aqui, ó, validamos o estilo. Vamos supor que a gente fez a questão do estilo. Aí agora a gente basicamente vem aqui e definiu, né? Legal, tá aprovado, é esse estilo de arte que eu quero mesmo, o personagem tá do jeito que eu quero, tá tudo certinho. Eu vou para a próxima etapa. Olha como que a próxima etapa é. Ela carrega as informações que eu criei na etapa anterior. Então, ó, olha o Manuel aqui, tá? Então, essa imagem foi criada numa ferramenta externa. Em breve vai ter na nossa própria ferramenta essa parte de criação, tá? Mas é só para vocês entenderem. Obviamente, vocês vão ter que treinar, né? Tem que ver as ferramentas. Lembrando que o 3D Qt é aquele negócio que eu falei para vocês, né? Eu já pré-treinei esse estilo aqui, beleza? Então, legal, né? Então, construímos a nossa ferramenta, né? A nossa ferramenta criou essa imagem. E aí, a gente basicamente aqui tem a próxima etapa. Se vocês observarem, ó, dentro do roteiro, eu criei shot 1 e shot 2. Se eu vir aqui para a arte, ó, já tem pré-determinado o que é o shot 1 e o shot 2. E aquilo que eu descrevi, ó. Manuel é mecânico de carros, é aqui, ó, close no rosto do Manuel. Ou seja, as etapas aqui, elas são por partes mesmo. Então, você tem que fazer o roteiro, aprovar o Model View, que é o modelo da cena, para depois passar para os shots, tá? Que são os trechos de cada cena, tá? Legal, fiz isso, construí aqui a minha estrutura já está bem robusta. Agora eu vou para a criação individual, né? Então agora a gente está construindo o vídeo.
toda essa parte aqui ainda não está na construção do vídeo, ele está na estrutura aqui, né? Então, agora eu vou criar as imagens, né? Então, nas informações, já está falando aqui, ó, Manuel mecânico de carros está caminhando para frente. O que está fazendo? Então, aqui dentro da nossa ferramenta, gente, esquece prompt, tá? Então, lembra que a gente já predeterminou certos estilos, formato lá no início? Então, aqui é basicamente eu descrever qual que é a cena, né? Então, ó, Manuel, mecânico de carros, está caminhando para frente. Então, ó, fazer personagem mecânico caminhando para frente. Né? Então, caminhando para frente. Dentro da mecânica. Certo? Então, basicamente, aqui eu criei minha cena modelo. E aí, aqui, eu vou criar a minha imagem. Né? Então, tá vendo, gente? Aqui, ó, eu não... Ainda tá na parte de criação, mas aqui eu não fiz prompt, eu não escrevi o prompt em inglês. Eu não precisei descrever a característica do personagem. Eu simplesmente coloquei aqui, ó, fazer personagem mecânico caminhando para frente. Legal, né? Então, basicamente aqui eu coloquei que ele está caminhando para frente, ele puxou aqui alguns detalhes do fundo. Pronto. Vamos supor que eu gostei dessa minha imagem, tá? Então, eu gostei dessa minha imagem, lembrando que eu não precisei contextualizar absolutamente nada. Ele já puxou aqui o meu model view, ele deu uma mudada no fundo, mas isso sem problemas. Vamos supor que a gente gostou dessa cena. O que eu vou fazer? Essa cena está aprovada, eu vou enviar ela para aprovação, né? Então, shot enviado. O que eu tenho para fazer agora? Dentro desse shot aqui que foi mandado para aprovação, ele está enviado, ele está indo para a próxima etapa que eu já vou explicar isso para vocês. Mas agora, o que a gente vai fazer? A gente quer, qual que é as informações aqui? Ó, Manuel chegando no mesmo dia, close no rosto do Manuel animado. Então, a informação anterior ó, que era o mecânico caminhando para frente animado. Aí agora é o close nele, né? Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer duas coisas. Primeiro, planos de câmera. Então, aqui a gente vai trabalhar com planos. Então, eu vou colocar aqui, ó, planos de câmera. Eu vou colocar, por exemplo, dentro do negócio lá, ele for close, né? Então, mas aqui eu tenho vários estilos de posição. No meu caso, eu vou colocar close, que é o que predeterminou ali. Então, close. E a referência da minha imagem. Para ele puxar a imagem, que é essa imagem da minha cena que eu criei aqui, eu venho em referência de imagem e essa cena que eu acabei de criar. O que ele vai fazer? Ele basicamente vai fazer um close dessa minha imagem a partir da imagem anterior. Por que isso é interessante? Lembra aquele problema que eu falei para vocês inicialmente, que é sequência de planos? A inteligência artificial tem sérios problemas em relação a isso. Dentro da nossa ferramenta, a gente não tem mais esse problema. Ele já dá o close no meu personagem aqui dentro, certo? Então, venho aqui, ó. Ele já deu close, ó. Certo? Então, eu venho aqui, né? Vou enviar para aprovação essa imagem. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um super close, que é o que eu pedi ali, né? Então, ó, extreme close up. Venho na referência de imagem, que é essa imagem aqui. E eu vou fazer um extreme close up. Então, olha a facilidade na construção da minha cena, né? Basicamente, aqui eu tenho, dentro da cena 1, o personagem caminhando. Eu tenho no shot 2 um close no rosto dele. E no shot 3, um super close nesse rosto do personagem. Então, só disso daqui, eu já tenho 3 imagens pré-criadas. Vamos supor que eu gostei. Legal, mando para aprovação. Beleza? Pronto. Finalizamos a nossa primeira cena do nosso projeto. Dentro desse processo aqui, ficou alguma dúvida? Vocês conseguiram entender como que é o processo aqui de criação? Porque, assim, é muito importante entender todo esse passo aqui, né? Então, a gente já entendeu um pouquinho como que constrói o roteiro, a diferença de cena para shot. Agora, é muito importante entender essa diferença aqui. Dentro desse processo, né, se vocês entenderam, ótimo, né? Então, é basicamente isso, né? A gente tem que sempre passar o próximo passo.
né? Então, dentro da nossa estrutura aqui, ó, por exemplo, a gente já fez os estilos e o conceito criativo. Agora, a gente tem a geração dos vídeos. Então, lembra aquilo que eu falei para vocês? A gente nunca passa uma etapa. Então, dentro das inteligências artificiais, a gente consegue, por exemplo, não precisar criar um roteiro, a gente já cria um vídeo, mas quanto disso vai fazer com que minhas cenas estejam erradas? Então, eu basicamente aqui estou construindo toda a minha história para que depois a gente usufrua na parte de criação de vídeo, porque vai ficar muito mais simples, né? Então, legal, né? Fiz aqui toda a minha estrutura. Bom, dentro da parte de vídeo, eu já criei ó, todas as minhas informações aqui, ó. A cena 1, shot 1, shot 2, shot 3. Dentro das animações, é a mesma coisa, né? Aqui eu vou escrever o que eu quero com esse personagem. Né? Então, vou colocar aqui, ó, personagem caminhando em slow motion para frente. Tudo em português, sem precisar de grandes prompts. Eu gero aqui, ó, por exemplo, o meu primeiro vídeo. Lembrando que o primeiro vídeo é baseado nessa imagem aqui. Né? Então, quando eu criei essa imagem, eu pré-determinei que já está aprovada, que essa imagem já foi criada e treinada, totalmente customizada, e aí eu faço as etapas aqui na parte de criação de vídeo. O vídeo sempre demora um pouquinho mais, né? Porque o vídeo é o processo de criação, mas aqui já está muito mais acelerado, né? Se eu quiser, por exemplo, eu já posso colocar aqui, ó, personagem abrindo o sorriso. Sorriso. Leve. Abrindo um sorriso leve, né? Um sorriso leve, né? Então, já criei, ó, tô fazendo a segunda criação, né? Então, já aprovei a imagem, agora estou fazendo a criação desse daqui, né? Aqui, ó, no super close, personagem sorrindo e dando, vou colocar aqui, ó, personagem dando uma piscada nos olhos, lentamente, certo? Criando aqui, e aí é o mesmo processo, né? Ele demora um pouquinho aqui para a parte da criação. Na hora que tiver processado, enquanto a gente processa aqui, ele vai ficar verde. Aí a gente vai ver se esse vídeo ficou legal ou se eu preciso refazer ele. Mas é muito importante que essas etapas sejam cumpridas para que a gente consiga ter um resultado final bem melhor. Sim, tudo em português, tá? Tudo em português. Não precisa se apegar em inglês, não precisa contextualizar sobre o personagem. Ele já entende na cena ali qual que é o personagem da história, né? Ele já entende as características do personagem. Vocês viram que eu não precisei colocar nada. Eu não coloquei roupa do personagem, cor do personagem, cabelo do personagem. Eu simplesmente pré-criei essa imagem, tá? Ó, ele já criou o meu primeiro vídeo aqui. Vamos ver se ficou legal, ó. Legal, né? Então, ó, ele já criou meu vídeo aqui, seguindo as características. Eu poderia colocar alguma coisa aqui que dando zoom na cena completa, mas basicamente ele está caminhando para frente, ó. Legal, né? Então, opa, vocês não estão vendo, ó. A minha cena aqui, ó, foi criada. Ó, o meu personagem. Então, eu poderia, por exemplo, colocar que ele fizesse um zoom na câmera, né? Mas aqui ficou legal, né? Vamos supor que essa cena está aprovada. Interessante, está aprovado, não tem problema nenhum. Aí agora, ó, o shot 2 ficou pronto. O shot 2 é o personagem abrindo um sorriso leve. Vamos ver. Essa cena foi... aqui, ó, essa cena foi criada. Agora a gente vai para o shot 2, né, que a gente vai ver agora, ó, personagem abrindo um sorriso leve. Vamos ver se deu certo. Ó, legal. Ó, personagem abriu um sorriso leve. O problema é que apareceu pessoas aqui de fundo, né? Então eu posso colocar lá, por exemplo, eu volto lá para minha ferramenta aqui, ó, apenas o personagem
o personagem abrindo um sorriso leve. Posso colocar algumas coisas negativas aqui, né? Não colocar outros personagens em cena, né? Então vou ter que criar de novo. Ele vai novamente aqui, ó, o segundo vídeo processar aqui embaixo, né? O primeiro ainda continua aqui, o segundo. O shot 3 ó, já ficou verdinho, já ficou pronto. Então a gente vai agora lá para o shot 3. Legal, né? Ó, ele deu uma bela piscada, né? Ele só não abriu e fechou os olhos. Então talvez ele não entendeu uma piscada como abrir e fechar. Mas aqui, dentro da edição, por exemplo, eu conseguiria dar um reverse aqui, né? Ó, ele com o olho fechado e ele com o olho aberto, né? Não teria problema de fazer isso, mas ele já entendeu tudo em português, certo? Então aqui, ó, compartilhar essa guia, eu poderia, né, dando uma piscada com os olhos lentamente, abrindo e fechando os olhos. Né? Então, eu poderia fazer isso aqui de novo, e aí ele vai fazer o mesmo processo aqui do shot 2, né? Que ele está criando novamente o vídeo para ver se dá certo. Sim, fica tudo salvo, tá? Depois eu mostro para vocês, mas todas essas partes de criações dentro da nossa ferramenta, ele tem uma biblioteca, né? No nosso caso aqui, a gente usa internamente, né? Então, cada pessoa tem a sua biblioteca e os seus projetos atrelados a isso, né? Mas, basicamente, aqui, a gente tem essa estrutura de criação, tá? Então, criou, tudo que foi criado, mesmo que não esteja utilizando no projeto específico, ele fica salvo em uma biblioteca. Ah, um ponto bem interessante, né? Isso é importante vocês entenderem. Eu já expliquei isso, mas é importante. Lembra que eu tenho que passar por etapas, né? Então eu não consigo criar uma arte sem um model view. Eu não consigo criar um model view sem roteiro. Consequentemente, eu não consigo criar um vídeo sem uma arte. Então, aquele lance que a galera ensina vocês de vídeo to vídeo, né? Text to vídeo, dentro da nossa ferramenta, ela não funciona. Por que ela não funciona? Não é porque a gente não conseguiria fazer, mas é porque a gente entende que sem um controle, né, só escrevendo um texto, os erros são muito grandes, né? Então acaba tendo muitos problemas ali dentro, tá? Então aqui, ó, shot 2, a gente já está pronto, já está verdinho, tá? Então a gente agora vai para o shot 2 dentro do teste 2. Legal, ó. Legal, né? Então já deu bom aqui, né? Ele já deu uma sorrisinho leve e uma piscada. Um ponto interessante, né? Aqui, ó, poderia mesclar, ó, sorrindo com piscada, né? Eu poderia fazer isso daqui se eu quisesse, né? Por exemplo, nessa cena dentro do shot 2, eu criei 12 imagens, né? A primeira eu não gostei muito porque tinha os personagens, mas ficou legal o sorriso. Eu poderia ficar fazendo isso na edição, uma brincadeira, né? Já o shot 2 aqui, ó, cena 2, já ficou melhor, não tem os personagens aqui extras ali que foi criada na outra parte. Beleza? Bom, o shot 3 também já foi criado, né? Vamos colocar aqui, ó, testar. Ó, ele fez 2 momentos, né? Bem interessante. Então, gente, já praticamente aqui, ó, eu já terminei uma cena e o principal de tudo, uma cena coesa, uma cena que tem sequência, né? Quantas vezes você criou uma imagem ali que você não conseguiu criar uma cena? Então, toda essa nossa estrutura aqui, ó, de cena já foi criada. Bom, e esse processo ele se repete aqui, né? Por exemplo, o Manuel fazendo manutenção embaixo do seu carro. Então, né, qual que seria a primeira etapa aqui? Sei lá, Manuel abrindo a porta do carro azul.
Aí, Manuel ligando o carro. E um shot 3, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, close no painel do carro azul. Dando só um exemplo aqui, tá? Legal. Vamos para aqui, novamente, ó, arte. Model View, eu vou importar o Model View aqui, que eu já pré-criei também, só para vocês terem facilidade, mas lembrando que vocês podem criar em qualquer coisa. Então aqui, ó, Manuel fazendo manutenção embaixo do carro. Model View não é a cena específica, é a cena modelo. Então, aqui eu basicamente coloquei qual que é o carro azul, quem é o Manuel, defini a cena. Aí agora a mesma coisa, como que é? Qual que é a informação? O Manuel abrindo a porta do carro. Então, personagem abrindo a porta do carro azul, né? Criar a cena. Legal, né? Ó, então ele abriu a porta da mecânica aqui. Poderia aqui brincar também, ó, Manuel ligando o carro. Então, close na mão do Manuel, ligando o carro com o botão Start Stop. Vamos ver se ele cria uma cena específica dentro do Start Stop, né? Como se ele tivesse com um dedinho lá dentro do carro. Legal, né? A mão ficou um pouquinho aqui, ó, né? Mas basicamente ele entendeu que do carro, ó, entendeu da blusinha aqui e tudo mais, né? Então, beleza. Coloquei aqui. E aí aqui eu posso colocar, sei lá, qual que é a cena, por exemplo, close do painel do carro ligando. Então, close painel do carro azul ligando. O painel é de um Porsche super tecnológico. Então, cliquei aqui, né? Criei um close de uma dessa cena. Então, aqui, gente, basicamente eu já criei a minha estrutura. As imagens ficaram legais e aí o processo do vídeo seria o mesmo aqui dentro, né? Então, já teria tudo isso ali dentro, beleza? Então, vocês também me perguntaram ali, né, se os arquivos ficam todos salvos, né? Os arquivos ficam aqui, ó, todos na biblioteca, tudo salvo aqui. Mesmo aqueles que eu não aprovei, eles ficam salvos e a gente consegue utilizar sem problemas nenhum. Beleza? Então, é basicamente isso, né? Essa nossa aula que foi para mostrar um pouco da nossa ferramenta. Lembrando que vocês conseguem fazer em outras ferramentas também, mas com certeza é muito mais complexo, porque vocês têm que, né, brincar com prompts, muitas vezes os prompts em inglês, as ferramentas têm crédito, então tem que pensar em tudo isso na hora que você for criar, beleza? O que vocês acharam do processo? Quais foram as dúvidas em relação também à construção, né, da ferramenta em si, né? Me fale um pouquinho aqui para eu ir respondendo, tirando a dúvida de vocês. Sim, a ferramenta não vai ser ela não está aberta, tá? Mas ela não vai ser uma ferramenta que vai estar disponibilizada para a gente ganhar crédito, né? Na verdade, a gente vai disponibilizar para quem estiver na nossa comunidade, né? O Novo Audiovisual. Então, se você quer ter acesso a essa comunidade, entender como ela funciona, vou deixar o link aqui na descrição que você vai conseguir entender melhor sobre o processo dela e como, de fato, você vai poder ganhar dinheiro utilizando inteligência artificial, sem ficar se preocupando com ferramentas. Sim, ela está em melhoria, né? Por exemplo, a gente está fazendo várias modificações em relação, não parte estrutural, né? Ela já está bem legalzinha, mas a gente está fazendo algumas coisas ali em relação à dinâmica dela, né? Então, parte de layout, novos modelos, né? Então, por exemplo, na hora que vocês viram lá de construção, a gente tem vários estilos pré-treinados que a gente já fez. Mas a ideia é essa, a gente vai conseguir começar a criar as imagens diretamente na ferramenta, então a gente não precisa mais importar aquela cena modelo. A partir de agora, a gente pode simplesmente criar
a nossa imagem lá, né? Então, a gente já tem a nossa ferramenta que faz isso, mas dentro desse layout que eu estou demonstrando aqui para vocês, não tem, tá? Mas a gente vai começar a construir dessa forma, personagem no movimento certo, né? Para que quem esteja na nossa comunidade não precise ficar mais criando em ferramentas externas, se preocupando com outras ferramentas ali, tá? Então, é basicamente isso mesmo. Sim, a gente já está usando essa ferramenta a gente, no nosso dia a dia, a gente já cria, né? Então a gente já tem os créditos internos aqui, né? Lembrando que a gente não vende crédito, nada. Cada pessoa tem seus créditos aqui e a gente está brincando ali dentro como de funcionalidade. Beleza, gente? Então, basicamente essa é a nossa primeira live. Se você tiver qualquer dúvida, já deixa aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem. Eu vou continuar criando lives diárias todo meio-dia, então fique atento à nossa live, porque com certeza é uma revolução no audiovisual e na construção de inteligência artificial e como que você consegue utilizar ela para a construção de vídeos de uma maneira, além de ser didática, né, uma maneira fácil e sem se ficar se preocupando ali com vários criadores de conteúdo que falam que essa ferramenta é melhor, essa não é. Tudo aqui já está pré-treinado para que você consiga treinar dentro dos nossos limites aqui, né, que a gente pré-determinou, para que a qualidade dos vídeos fiquem bem melhores. Beleza? Então é isso, gente. Espero vocês até a próxima live. Valeu!